Boa noite, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos direto ao assunto, porque é assunto complementar, tá? Nas últimas duas aulas, a gente tem falado sobre Machine Learning e sobre Deep Learning, que é o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo. Hoje, nós iremos trabalhar com um tema complementar aos dois, tá? Que pode parecer um pouco repetitivo, mas que não é, na verdade. E a gente vai entender bem do que se trata. Nós vamos falar sobre redes neurais artificiais. Mas redes neurais eu já vi quando eu vi inteligência artificial. Então, mas em se tratando de redes neurais artificiais no contexto de machine learning, provavelmente não. Certo? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos falar sobre vamos falar um contexto geral, encaixando o assunto, porque a parte artificial é que nos interessa, tá? Então, redes neurais artificiais é, digamos assim, a parte primordial da questão do aprendizado, voltada ao aprendizado de máquina, que é o que nos interessa, tá bom? Então, a gente vai fazer uma breve introdução, vamos falar brevemente histórico, bem curtinho, tá? Vamos falar do modelo de neurônio biológico, modelo de neurônio computacional, aprendizado supervisionado e não supervisionado, redes neurais multilayer perceptron, que é a parte que nos interessa do machine learning, tá? Redes neurais convolucionais, que também nos interessa bastante. E, por fim, o desenvolvimento de aplicações. Quais são os passos para o desenvolvimento de uma aplicação de rede neural artificial no contexto do machine learning e do deep learning. Beleza? Muito bem. Então vamos a uma breve introdução. As redes neurais artificiais, a partir daqui eu vou usar o termo RNA, são modelos de aprendizagem de máquina baseados na atividade das redes de neurônios biológicos, assim como as do cérebro humano. Existem o estímulo em pesquisar a forma de como o cérebro processa as informações por este ser complexo, não linear e paralelo. Essa definição, e nessa apresentação eu vou usar muito a referência da parte bibliográfica. As referências estão lá no final desse documentação, desse PDF, tá? Vai estar disponível para vocês, se vocês quiserem olhar. Mas eu vou usar muitas referências, porque é um assunto, como é um assunto muito dentro da parte do machine learning e deep learning, ele não tem no material didático da universidade, tá? Para falar a verdade, nem machine learning nem deep learning tem no material didático da universidade. São coisas que eu tive que pesquisar para trazer para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Ainda de acordo com Heiken, né, que é um dos autores que a gente mais utiliza em se tratando desse assunto, o cérebro tem a capacidade de organizar seus constituintes estruturais, os neurônios, de forma a realizar certos processamentos, reconhecimento de padrões, percepção, controle motor, entre outros, de maneira muito mais rápida e eficiente que um supercomputador. Você já parou para pensar? E observa bem, vocês, neste exato momento, a quantidade de coisas que o cérebro de vocês está fazendo ao mesmo tempo? Olha só, o cérebro tem que processar o que você está ouvindo, o que você está vendo, e ele tem que sincronizar áudio e vídeo. Ele tem que controlar a movimentação, certo? Ele tem que controlar de forma autônoma, mas é ele que controla, tem uma parte do seu cérebro que faz isso. É a parte que controla a sua respiração, a parte que controla o teu organismo. Por exemplo, vocês que, se você acabou de comer ou acabou de beber alguma coisa, provavelmente o seu organismo está processando isso. E é o seu cérebro quem comanda. Certo? Muito bem.
Você está ouvindo essas instruções e está processando isso e buscando lá na cabeça o que a gente discutiu nas aulas anteriores a respeito do assunto. Então, o cérebro está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Certo? Nós temos que entender a complexidade da máquina que temos em nossas mãos. É muito, muito complexo. Certo? Agora, imagina um supercomputador preparado com algoritmos de redes neurais, de machine learning, né? Com algoritmos de deep learning, utilizando as técnicas de redes bayesianas para tomada de decisão, etc. Olha a quantidade de coisa que precisa para um supercomputador começar a aprender. E aí é interessante, tem um estudo que fala a respeito disso, que uma universidade americana desenvolveu um sistema de inteligência artificial que aprendia, que evoluía, né? E o máximo que eles conseguiram fazer foi o computador atuar como uma criança de 3 anos. Parece pouco, mas se você parar para pensar, uma criança de 3 anos já fala e articula muito bem as palavras quando está falando com você, porque ele diz o que ele quer, ele fala, algumas, não são todas, tá? Elas já deixam um pouco o comportamento de ficar chorando para pedir as coisas e chega ali, segura na barra da sua saia ou da sua camisa e fala, eu quero tal coisa. Então ela já consegue articular, ela já consegue estabelecer o que quer e o que não quer. Não quero tomar banho, não quero dormir cedo. Por que eu tenho que dormir? Eu não quero dormir, eu quero ficar brincando. Aos 3 anos, o ser humano já tem tudo isso desenvolvido. Lógico, não são todos. Nós temos algumas pessoas que têm algum problema no desenvolvimento. A maquininha aqui não está tão bem regulada. E é... Desculpa. E é algo que a gente tem que considerar. Se essa experiência chegou aos 3 anos de idade, né, a idade mental alcançada pela máquina foi essa, foi uma evolução muito grande. Lógico, nós não podemos querer que os computadores, de uma hora para outra, aprendam a tomar decisões complexas, como um adulto de 24 anos, ou, no meu caso, um adulto de 46 anos, toma essas decisões. Né? Não dá. Os adultos não pensam assim. Né? Os adultos, eles trabalham diferente. E quanto mais, isso é interessante, leva à questão comportamental também, se você parar para pensar. Por exemplo, aos 24, 25 anos, você tem pique para sair, para ir testar, para ir, né? Lógico, não em período de pandemia, né? Mas você tem todo esse ritmo. E passou dos 30, você já não pensa dessa forma. Ah, eu quero ir para casa, eu quero dormir, eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que trabalhar, tal. O pique muda. Completamente. Os gostos mudam, a pessoa muda. É natural, faz parte. Agora, isso tem reflexo diretamente na parte de desenvolvimento da pessoa. E impacta também em suas tomadas de decisão. Então, será que quando chegarmos ao ponto dos algoritmos evoluírem tanto, será que as máquinas passarão por esse mesmo período? A puberdade, né, aquele período adulto dos 18 aos 30, em que a pessoa é super ativa, tem um pique, gosta de sair, gosta de fazer e tal. E depois dos 30 para frente, como será o comportamento dessas máquinas? Será que a decisão, a tomada de decisão, porque eles estão levando justamente pensando na parte comportamental, porque nós
somos um reflexo de nosso comportamento. Quer dizer, a maioria, né? Nem todos. Certo? Então vamos retomar. Uma RNA é uma máquina elaborada para realizar algumas funções que o cérebro realiza e frequentemente é implementada por componentes eletrônicos ou por programação em computador. Vamos a um breve histórico dela, tá? Um histórico resumido sobre redes neurais artificiais, RNA, deve começar por 3 das mais importantes publicações iniciais, desenvolvidas por McLeish e Pitts em 1943, por Hebb em 1949 e por Rosenblatt em 1958. Infelizmente, essas publicações são muito difíceis de achar. Eu não consegui encontrar endereços disponíveis na web para a gente poder usá-las, tá? Mas eu posso procurar depois. Um pouco com mais cuidado. Provavelmente eu vou achar em inglês. Essas publicações introduziram o primeiro modelo de redes neurais simulando máquinas. O modelo básico de rede de auto-organização e o modelo Perceptron, de aprendizado supervisionado, respectivamente. Olha só aonde a gente quer chegar. É a aplicação no Machine Learning e no Deep Learning. Mas veja só, isso se trata de algo que foi desenvolvido na década de 40 e década de 50. Então não é algo de agora. Certo? Alguns históricos sobre a área costumam pular os anos 60 e 70 e apontar um reinício da área com a publicação dos trabalhos de Hopfeld, em 1982, relatando a utilização de redes simétricas para otimização, e de Rumelhart, Hinton e Williams, que introduziram o poderoso método backpropagation. O backpropagation é um algoritmo muito importante em redes neurais artificiais e extremamente importante dentro do contexto do machine learning e do deep learning. Tá? Entretanto, para se ter um histórico completo, devem ser citados alguns pesquisadores que realizaram nos anos 60 e 70 alguns trabalhos importantes sobre modelos de redes neurais em visão, memória, controle e auto-organização, como Amari, Anderson, Cooper, Cohen, Fukushima, Grossberg, Kohonen, von der Mausburg, Warbles e Widrow. São pesquisadores que desenvolveram vários conceitos separados e que juntos, vamos lá, ó, visão, memória, controle e auto-organização, juntos compõem os principais algoritmos que nós temos hoje disponíveis no mercado para trabalhar com Deep Learning, Machine Learning e redes neurais. Inclusive, alguns desses trabalhos também são utilizados em Machine Learning voltada para BI. Então, é bastante interessante. Modelo do neurônio biológico. Vamos lá? Todo mundo lembra como é que é o desenho do neurônio, né? É uma florzinha seguindo de um cabinho. Tá, esse é o desenho do neurônio. E como é que ele funciona? Vamos dar uma olhada? Os neurônios se comunicam através das sinapses. Sinapse é a região onde 2 neurônios entram em contato e através da qual os impulsos nervosos são transmitidos entre eles. Os impulsos recebidos por um neurônio A, em um determinado momento, são processados e atingindo um dado limiar de ação. O neurônio A dispara, produzindo uma substância neurotransmissora que flui do corpo celular para o axônio, que pode estar conectado a um dendrito de um outro neurônio B. Então, eles são todos interligados. A gente vai ver exatamente essas partes daqui a pouquinho, tá? O neurotransmissor pode diminuir ou aumentar a polaridade da membrana pós-sináptica, inibindo ou excitando a geração dos pulsos do neurônio B. Este processo depende de vários fatores, como a geometria da sinapse e o tipo de neurotransmissor. Por que é tão importante a gente saber isso? Já já vocês vão entender. Em média, cada neurônio forma entre 1.000 e 10.000 sinapses.
o cérebro humano possui cerca de 10 elevado a 11 neurônios e o número de sinapses é de mais de 10 elevado a 14, a 14ª, possibilitando a formação de redes muito complexas. Faltou um S ali, deixa eu corrigir. Eu venho encontrando muitos erros nos trabalhos do pessoal, viu? Muitos erros mesmo. Vamos lá. O neurônio biológico é composto pelas seguintes partes. Dendrites faz a coleta dos impulsos oriundos de outros neurônios. Corpo celular, responsável por processar os sinais recebidos pelas dendrites. Axônio, encarregado pela multiplicação dos sinais. E sinapse, conexão do axônio de um neurônio com a dendrite de outro. Tá, mas o que isso quer dizer? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá, ó. A gente tem membrana celular, que é a parte que recobre ele. A gente tem citoplasma e núcleo celular, é uma célula. Só que nós temos algumas particularidades no neurônio. Ele tem a parte do axônio, que é esse cabo longo, a soma, que é o corpo da célula, que é toda essa composição aqui de cima, e o dendrito, que seriam esses bracinhos, ó. Então, a gente tem o axônio, que é a haste maior, e os dendritos. O axônio é que se liga aos dendritos de outro neurônio, formando uma grande rede. E é daí que veio essa analogia. Então, cada parte dessa, se a gente parar para pensar, cada parte dessa poderia, por exemplo, ser a composição de um algoritmo. Não poderia? Porque cada parte faz algo muito específico. Comunicação, processamento, memorização. Tudo isso nós podemos desenvolver também. E foi daí que surgiram essas ideias. Certo? Olha lá, ó. Aqui nós temos mais duas imagens específicas, tá? De neurônios também. Beleza? Ó. Aqui é um neurônio humano durante o processamento, durante o trabalho, tá? Uma imagem. E aqui uma outra imagem, ó, de neurônios coloridos artificialmente. Né? Olha que legal. Olha a ligação deles, ó. Tá vendo? Percebe? Olha por trás aqui a quantidade de ligações que são feitas. Não lembra uma enorme colcha toda interligada? Ou uma rede? Beleza. Vamos em frente. Bom, a gente viu o modelo biológico. Vamos ver um modelo computacional? Vamos dar uma olhada para ver como é que funciona? O neurônio artificial exibe características semelhantes ao modelo biológico. Segundo Heiken, um neurônio é uma unidade de processamento de informação que é fundamental para a operação de uma rede neural. Muito bem. Aqui a gente tem aquilo da parte biológica trabalhado como algo computacional. Olha só. Nós temos os sinais de entrada, que são as sinapses, que produzem, né, que recebem esse estímulo. Aí nós temos os pesos sinápticos, cada um deles avalia vamos lá. Cada um deles avalia e aplica determinadas técnicas para o pré-processamento da informação. Em seguida, a gente tem a junção aditiva, que pega todas essas informações que vêm da sinapse e as fundem em uma coisa só. Em seguida, nós temos uma função de ativação que aplica cálculos e processamento em cima da informação que se deseja alcançar. Por fim, a gente tem um sinal de saída, que é ligado no modelo de neurônio, que é ligado, nesse caso, seria ligado a uma outra sinapse de outro neurônio ou outros neurônios em um esquema de rede. Então,
Toda a informação produzida é processada, preparada para ser despachada para uma próxima fase de processamento. Interessante, né? Muito bem. Podem ser identificados os seguintes elementos. Vamos ver rapidinho o que é cada um deles, tá? São muito parecidos com aquilo que a gente viu do biológico. A analogia está aí. Então, vamos ver. Conjunto de sinapses. Como visto no modelo biológico, a sinapse é responsável por ligar um neurônio a outro, comunicação e transporte. Nesse caso, o conjunto de sinapses é composto pelos sinais de entrada e pesos sinápticos, de modo que cada sinal de entrada será multiplicado pelo peso sináptico associado a ele. Aqui está errado, não é ele. Eu achei outro erro no material didático do meu colega. Assim, o neurônio irá tratar de maneira diferente cada impulso recebido, atribuindo-lhe um valor. Um somador, função aditiva, também conhecido como bias, é responsável por somar os sinais de entrada ponderados pelo respectivo valor de peso. Função de ativação é utilizada para restringir a amplitude do sinal de saída do neurônio. As RNAs são constituídas por neurônios separados por camadas que fazem o processamento de informações e são conectados via pesos sinápticos, sinapses. Sendo assim, são sistemas adaptados para modificarem sua própria estrutura através de informações que surgem na rede durante o aprendizado, que pode ser supervisionado ou não supervisionado. Essas informações são do material produzido pelo Jost em 2015. Está na referência, depois eu mostro para vocês. Muito bem, agora vai entrar no que a gente quer. Aprendizado supervisionado e não supervisionado, certo? De acordo com Lorena e Carvalho, técnicas de machine learning utilizam um princípio de inferência conhecido como indução, que permite ao computador determinar conclusões genéricas a partir de um dado conjunto de exemplos particular. Segundo os autores, o aprendizado indutivo pode ser supervisionado ou não supervisionado. Repara, a gente já está entrando direto, já falando de machine learning. Então, fizemos um preâmbulo de rede artificial, rede neural artificial, e agora a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto. Beleza? No aprendizado supervisionado, são fornecidas referências do objetivo a ser alcançado, ou seja, um treinamento pré-programado para conhecimento do ambiente, que possui um conjunto de exemplos de entradas e saídas já esperadas. O algoritmo de machine learning adquire a representação do conhecimento com base nesses exemplos, a fim de que as representações geradas sejam capazes de produzir saídas corretas para novas entradas, não apresentadas previamente. Já no aprendizado não supervisionado, não se utiliza valores de referência, isto é, não existe um treinamento pré-programado para que o ambiente adquira conhecimento. É mais complicado. Lorena e Carvalho ressaltam que no ambiente não supervisionado, o algoritmo aprende a representar ou agrupar as entradas submetidas, segundo medidas de similaridade. As técnicas de aprendizado não supervisionado são mais usadas quando a compreensão dos dados é feita através de padrões ou tendências. Muito bem. Vamos falar das redes neurais Multilayer Perceptron. E agora, enfiamos o pé de vez no Machine Learning mesmo, tá? Porque as redes neurais Multilayer Perceptron são pesadamente utilizadas no Machine Learning, tá? O Multilayer Perceptron, aqui chamado de MLP, ou Perceptron, simplesmente, Perceptron multicamada, é uma das arquiteturas com maior utilização em redes neurais artificiais que faz uso do aprendizado supervisionado. Isso quer dizer que existe um modelo de treinamento que deve ser seguido para o aprendizado. Atenção! MLP
são bastante utilizadas em padrões de classificação e previsão de valores. Após o método de treinamento, baseado em dados rotulados, é esperado que a rede neural consiga identificar a classe que se apresenta à amostra da etapa de teste, que seja similar ao que se procura, de acordo com o Jost. O modelo Perceptron consiste em entradas, pesos e uma única saída. Não é bem parecido com o que a gente falou agora? Entradas, pesos e uma saída só? As entradas são valores binários, acompanhados de pesos que determinam a importância dessa variável para o resultado. Durante o processamento do algoritmo, falta uma vírgula aqui, né? Durante o processamento, vírgula. Acho que eu vou dar revisão para o material didático dos meus colegas. Vários materiais que eu estou pegando deles, lógico, de várias universidades, eu estou pegando com problema. Eu acho que os revisores não estão fazendo o trabalho dele direito. Voltando. Durante o processamento, o algoritmo irá definir qual o valor de saída baseado nos pesos e valores fornecidos previamente. A saída do perceptron será um resultado binário, ou seja, lógico, 0 ou 1, que representa a decisão do sistema, como apresentado na figura a seguir. Olha só isso aqui. Se o resultado é binário e lógico, então a resposta 0 ou 1 é true ou falso. Certo? Muito bem. Vamos observar, ó. Nós temos os pesos e nós temos aqui, ó, vamos desde o começo, né? A gente tem os vetores de padrão de entrada. Então, todas essas informações aqui. Certo? Aí nós temos a primeira camada de nós, onde nós temos os pesos que são atribuídos. As sinapses recebem os valores e começam o processamento atribuindo pesos para cada um destes nós. Repara como parece grafos. E é de propósito, porque parece mesmo. Tá? Em seguida, olha só. Em seguida, nós temos uma outra camada, seguida de outra camada, seguida de outra camada e assim por diante. Onde em cada uma delas nós temos isso aqui, ó. Observa aqui, ó. Lembra que eu falei? É a função lá em cima. Vamos voltar lá, só para a gente não confundir, tá? Aqui, ó. A gente tem a bias, que é a junção aditiva. Junta-se toda a informação. E aí se aplica a função de ativação. Então, voltando lá. Olha lá, ó. Em cada um deles, nós temos uma função bias, uma função aditiva, e uma função de ativação. A função de ativação é como se fosse a execução do processamento que desejamos realizar, certo? Muito bem. Então, para cada um deles, repare, para cada um deles nós temos isso aqui. Nós temos várias entradas e uma única saída. Mas atente para o seguinte fato, ó. A saída se conecta com outras sinapses, assim como o neurônio, certo? Ela se conecta, ela dá uma única resposta, mas essa única resposta é enviada para todos os nós cujas as sinapses estejam disponíveis para atendimento ou para receber a informação, certo? Muito bem. A mesma coisa vai acontecendo em seguida. Nós temos várias entradas e uma única saída, sendo que essa saída é enviada para todos os nós cujas sinapses estejam prontas a recebê-los. Muito bem. Até nós chegarmos à camada de saída. A camada de saída, onde nós temos a aplicação das respostas do processamento que foi realizado. Certo? Ah, professor, mas aqui a gente tem 3 saídas possíveis. Então, vamos analisar um pouquinho. Geralmente, como funciona? Nós temos vários processamentos
e uma única saída. Só que aqui é como se o processamento houvesse terminado, certo? Nesse caso, nós temos uma única saída disponível. Não existem outras sinapses para consumir aquela informação. Não. Nesse caso, vários processamentos, mas uma única saída e acabou o processamento. Certo? Mas nós temos também outras possibilidades. Você pode ter uma situação em que a resposta seja verdadeira, ou uma outra situação que a resposta seja falsa para um único problema. Certo? Então, é avaliado todas as possibilidades e nós, no final, temos a tomada de decisão. Aqui, no caso, esse exemplo é de tomada de decisão de algo muito complexo. Certo? Agora, eu quero que vocês vejam o seguinte. Isso, se eu tenho... Vamos imaginar, eu tenho x1 e x2 apenas. Aí eu tenho vários passos e, no final, eu tenho uma única saída. É a resposta. Vou fazer ou não vou fazer? Certo? E quando eu tenho um cenário com várias informações e eu tenho que tomar várias decisões sequenciais, sendo que essas decisões impactam uma na outra. Eu tenho um cenário de várias entradas aqui no vetor de padrões, certo? Tem várias informações que fazem parte para que eu chegue àquelas decisões. Muito bem. Inicio esse processamento e, em dado momento, algumas dessas informações podem ser conflitantes ou até mesmo existirem em mais de um estado. Vamos pensar um pouquinho. Eu estou parado na esquina. Muito bem. Eu posso virar à direita, eu posso virar à esquerda, ou eu posso seguir em frente, ou eu posso voltar. Então, eu tenho 4 respostas possíveis. Muito bem, mas qual é o meu vetor de entrada? Quais são as informações que eu tenho para corroborar na tomada de decisão? Bom, eu estou parado na esquina. Primeiro, para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Ah, eu quero voltar para casa. Então, a primeira decisão possível é voltar para trás. Mas se eu voltar, eu vou faltar o compromisso. Se eu faltar o compromisso, o pessoal vai ficar me enchendo o saco. É um compromisso importante. E de lá eu posso sair até com uma indicação de emprego. Olha quantas informações nós obtivemos em um simples diálogo. Entende onde eu quero chegar? Esses são os vetores de entrada. As informações que vão corroborar as tomadas de decisão. No fim, você vai decidir, volta para casa ou não. É a decisão, tá certo? O mesmo se aplica aqui. Você vê, nós formamos um simples diálogo rapidinho, estou parado na esquina, preciso decidir o que eu quero fazer. Ah, eu vou voltar para casa. Mas se eu voltar para cá, entende? Aí começam as informações que vão corroborar com a nossa tomada de decisão. Então, é o nosso vetor de entradas. E mais importante, durante a execução, outras informações podem surgir. Não foi surgindo? Ah, eu quero voltar para casa. Ah, mas se eu voltar para casa, o pessoal enche o saco. Ah, se eu decidir ir, eu estou muito cansado, eu quero descansar. Ah, mas se eu ficar aqui, nada vai acontecer, eu vou ter que fazer alguma coisa da minha vida. Percebe? Para cada estado em que eu estava, surgiu uma nova informação. O vetor de entrada é constantemente alimentado. As nossas sinapses são constantemente alimentadas com mais informações. Entende? O mesmo se aplica. Na verdade, esse conceito, esse tipo de pensamento que a gente está discutindo, que a gente está elaborando aqui, é justamente o que trata o algoritmo e
o modelo de rede neural artificial. E é assim que o programa aprende. Certo? Uma das limitações do perceptron é que em sua estrutura simples, ele só pode dar resultados de funções linearmente separáveis, permitindo que sejam resolvidas somente funções lógicas, AND, OR ou NOT. Para a resolução de funções compostas por outros operadores lógicos, ou mais que um, são utilizadas redes neurais feed-forward, que são alimentadas à frente. Então, a tomada de decisão ela não é uma coisa muito simples, porque para cada nó da rede neural que houve uma tomada de decisão, existem novas entradas de informações nas sinapses. Percebe? Então, para cada nova entrada de informação, um novo processamento é necessário para que aquela decisão seja validada. Certo? As MLPs também são conhecidas por rede multicamada progressiva, feed forward, alimentado para frente, visto que os neurônios não apresentam saídas, axônios, conectadas com as sinapses dos neurônios das camadas anteriores. Então, ele segue a linha de raciocínio para frente. Feed forward, para frente. Ele não deixa você voltar. Então, mas nós voltamos. Mesmo a contragosto, nós voltamos às nossas decisões. Uma vez que eu resolvi, eu não volto atrás. E qual seria o impacto de você voltar? Pode ser que lá na frente você se arrependa. Aí eu escuto muito algumas pessoas. Tá vendo? Isso tem a ver com comportamental. Eu escuto muitas pessoas falando: mas eu não me arrependo de nada que fiz. Duvido. Duvido. Sinceramente, honestamente falando, eu duvido. Por quê? Para cada decisão tomada, e isso o cérebro humano trabalha assim, para cada decisão tomada, cada nó de decisão que foi habilitado no neurônio, o neurônio resolveu o que fazer, existem novas informações. Se você ignorar essas novas informações, podem impactar lá na frente. E é justamente o que acontece na questão comportamental. Não, decidi, eu não vou, pronto e acabou. Vira as costas e... Tá. Mais tarde você descobre que se você tivesse ido, você teria entrado em contato com algumas pessoas importantes e realmente poderia ter conseguido a vaga de emprego. No alto da nossa arrogância e prepotência, a gente costuma responder o quê? Eu consigo outro depois. E repare, olha bem o que eu falei. No alto de nossa arrogância e prepotência. Por isso, essa questão comportamental afeta tanto a questão do desenvolvimento de sistema, especialmente voltado para machine learning e para rede neural artificial. Porque somos nós que estamos programando. Então, nós embutimos nossa arrogância e prepotência em um processo que não deveria ter tais comportamentos. Por isso é que existem alguns algoritmos que simplesmente limpam essa sujeira para tornar as tomadas de decisão das máquinas as mais frias possíveis. O comportamento humano está inerentemente ligado à nossa psique e ao nosso comportamento, né? É afetado diretamente pelas nossas ações e pelo ambiente que nos cerca. Mas as máquinas não. Por quê? Porque existem algoritmos que fazem essa limpeza.
É por isso que quando eu estava dando aula de lógica computacional, eu costumava, e costumo até hoje, falar muito para os alunos, tá? Computador é burro, ele só faz o que você mandar. Da mesma forma, a rede, a preparação supervisionada, tá? O treinamento que vai ser preparado para que a rede aprenda, a primeira coisa que tem que ser feita é ele tem que passar por uma limpeza. São os algoritmos que limpam, né? A aplicação de algoritmos que removem o problema da equação, certo? Geralmente, isso funciona muito bem e as redes neurais, elas costumam tomar decisões limpas, tá? Porque o elemento humano é prejudicial. Por causa daquelas duas palavrinhas que eu falei agora há pouco. Arrogância e prepotência. Está inerente ao caráter humano, faz parte. Vamos em frente. Vamos falar sobre redes neurais convolucionais. Mais para dentro ainda do machine learning, tá? Vamos lá. Para Ponte e Costa, de 2017, rede neural convolucional, ou CNN, não confunda com a rede de televisão, por favor. Do inglês, Convolutional Neural Network. É o modelo de rede Deep Learning mais conhecido e utilizado nos últimos anos. Muito bem. Então, uma é voltada para o Machine Learning, né? O aprendizado supervisionado. A outra é voltada para o Deep Learning. Atenção. Pois suas aplicações principais são o processamento de informações visuais, em especial imagens, onde a convolução filtra as imagens com base em sua estrutura bidimensional. A rede neural convolucional é um modelo capaz de reconhecer padrões através da convolução de imagens, isto é, partindo de uma imagem original, obtém-se uma outra imagem sobre o operador linear, mais comumente o kernel, ou o núcleo do processo que está sendo realizado. A convolução é a parte do processo do reconhecimento da CNN, que é feito em 3 etapas. A convolução de cada camada de entrada, a aplicação de uma função de ativação não linear e outra de subamostragem, denominada pooling. Material disponível lá em Goodfellow, Bendel e Kurzweil, 2016. Vamos lá? A etapa de convolução caracteriza-se pela passagem do núcleo ou kernel pela imagem, impulso. E o resultado desse processamento é denominado mapa de características, a saída, output, o qual permitirá o reconhecimento de padrões, inclusive de outros padrões da rede. Repara que a gente está falando de reconhecimento de imagens, as máquinas fazendo reconhecimento. Tá? Quando a subamostragem, ou pooling, trata-se do processo de evolução da rede, onde algumas características são agrupadas em uma camada de nível superior, abstrata, obtida a partir de padrões da camada inferior adjacente. Esse agrupamento pode ser obtido através de várias técnicas, como pela média, pela norma ou pelo maior valor. Algumas particularidades da CNN a diferem da rede neural artificial padrão, sendo capaz de reduzir a grande quantidade de parâmetros gerados por sua computação. São eles: conectividade esparsa das unidades de processamento, campo receptivo local, arranjo espacial, compartilhamento de pesos e drop out. Eu ia falar outra coisa. Drop out. Muito bem. Vamos ver do que trata cada uma deles. Tá? Vamos lá. Conectividade esparsa das unidades de processamento refere-se ao fato de a ativação pelo processamento de uma unidade
não está ligado a todas as unidades da camada superior, mas sim a um grupo menor, o que reduz a complexidade de execução do cálculo da rede. Campo receptivo, local... Peraí, está errado isso aqui. Isso aqui acho que fui eu que errei. Agora tá certo. Tem que acertar o nome da bagaça. Campo receptivo local tem a propriedade de permitir a análise de uma pequena porção do conjunto de dados de entrada nas camadas de nível mais inferior, permitindo maior nível de abstração nas camadas de nível superior. Arranjo especial define o volume de saída da rede neural, isto é, quantidade de neurônios em cada camada da rede. E também na rede neural é pressuposto que, se os pesos que compõem um núcleo obtiverem baixa taxa de perda, isto é, forem bons para determinado pixel ou região da imagem, eles também o serão para outra região, podendo ser úteis para tal e então compartilhados. Dessa forma, o compartilhamento de pesos também será útil para reduzir a quantidade de processamentos da rede. Eu não vou acertar o nome desse cara, Srivastava. Acho que é Srivastava, indiano. A técnica de dropout reduz os ajustes da rede, que geralmente acontecem na ocasião que a rede neural é treinada para um grupo de dados pequenos. Muito bem, definimos então o que são esses parâmetros. Muito bem. Uma CNN constitui-se de algumas camadas, incluindo um ou mais planos. A imagem é inserida na primeira camada, a entrada, onde cada filtro neurônio dessa camada processará a imagem e a transformará por meio de combinações lineares dos pixels vizinhos. Cada filtro possui pesos estabelecidos, com o objetivo de obter a mesma característica. Isso faz com que cada filtro possua um mapeamento de características pré-estabelecidas para serem detectadas. Dessa forma, múltiplos filtros são usados em várias camadas para que todas as características possam ser encontradas, como demonstrado a seguir. Dá uma olhada, ó. Processamento de imagem em uma rede convolucional. A gente tem uma fotinha de um gatinho. Muito bem. Aí nós vamos para o vetor entrada, né? O vetor de entrada padrão. Beleza. Tem a imagem decomposta de várias formas. Aplicado vários filtros da imagem, para possibilitar que cada um deles possa executar os procedimentos. Tá? Então nós temos aqui ó, uma imagem 64, 64 por 3. Em seguida, a gente tem 4 filtros aplicáveis, 5 por 5 por 3. Muito bem. Depois nós temos mais uma fase, que é o mapeamento, é a decomposição da imagem do preto e branco. É aquela imagem, ele chama de... Como é que é o nome disso aqui? Imagem velada? Não. Imagem velada, que tem a ver com o negativo da imagem. Então, é você pegar a imagem, ela preto e branco, né? Processada através dos algoritmos que são empregados em cada nó. O resultado, você faz a imagem velada. Você faz a inversão dela, do branco para o preto e vice-versa. Muito bem. Em seguida, nós temos mais um ciclo de filtros que são empregados. Cada filtro representa um nó ou um neurônio artificial de processamento. Aí, o processamento é realizado em cada um deles, obtendo uma única resposta, sendo essa resposta uma forma de reconhecimento da imagem utilizando vários filtros. Para que isso serve? Reconhecimento facial, por exemplo, em aeroportos, utiliza essa técnica para avaliar se determinadas pessoas procuradas estão na imagem ou não. Certo? Então, o que ele faz? Ele decompõe a imagem, aplica filtros,
executa o processamento e, finalmente, ele chega a um padrão com o qual ele pode realizar a busca dentro do banco de dados. Ao realizar a busca, ele pode localizar informações importantes, como, por exemplo, dizer que o Luizão está sendo procurado pela Interpol, né, por ter dado nota 0 para os alunos. Estou zoando, é óbvio. Mas é um exemplo, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas tem um exemplo melhor. Tinha um cidadão que era procurado pela Interpol. Muito bem. E as redes de televisão, né, estavam dando cobertura disso e tal, e o cara desapareceu. O pessoal da Interpol, na Europa, eles decidiram fazer o seguinte: vamos manter as máquinas ligadas e conectadas às redes de televisão. Então, eles mantiveram as redes neurais que estavam trabalhando, né, os algoritmos, né, que estavam sendo empregados para fazer processamento das imagens de televisão na Europa. Beleza? Aí, eles fizeram isso e, na época, estava a Olimpíada de Londres, né? A Olimpíada de Londres. Eles estavam passando, né, toda a imagem pelos filtros da rede neural e os aplicativos estavam processando, né, as imagens, né, procurando pessoas, né, que poderiam aparecer na imagem, que eram procuradas pela Interpol. Muito bem. Durante a transmissão de um jogo de futebol na Olimpíada, o programa localizou um cidadão que era procurado pela Interpol, tá, no meio da torcida durante o jogo. Ao final do jogo, ou antes do final do jogo, a polícia londrina já tinha sido alertada e foi até o estádio. Os que estavam no estádio receberam as coordenadas certinhas aonde o cara estava. A polícia foi lá. O cara sentado assistindo o jogo, a polícia encostou nele. Esteja preso. E aí? Reconhecimento facial. Rede neural convolucional. Tá vendo? Muito interessante. Aplicação prática de algo que é tão importante que hoje passa batido. A gente não sabe, a gente não tem a menor ideia. Agora temos. Beleza? Falando de aplicações, vamos ao último assunto, né? Que seria o desenvolvimento de aplicações em redes neurais artificiais. Quais são os passos envolvidos no desenvolvimento de uma aplicação? Vamos ver? O desenvolvimento de RNAs são normalmente divididos em 6 passos distintos, os quais seriam coleta de dados e separação em conjuntos, esses dois sempre juntos, né? Configuração da rede, treinamento, teste e integração. A seguir, vamos discutir cada um desses passos, levando em consideração o desenvolvimento de um projeto hipotético. Muito bem, vamos lá. Ó. Coleta de dados e separação em conjuntos. Os dois primeiros passos... Eu li outra coisa. Eu li o parágrafo de baixo. Os dois primeiros passos do processo de desenvolvimento de redes neurais artificiais são a coleta de dados relativos ao problema e a sua preparação em um conjunto de treinamento e um conjunto de testes. Essa tarefa requer uma análise cuidadosa sobre o problema para minimizar ambiguidades e erros nos dados. Além disso, os dados coletados devem ser significativos e cobrir amplamente o domínio do problema. Não devem cobrir apenas as operações normais ou rotineiras, mas também as exceções e as condições dos limites do domínio do problema. Normalmente, os dados coletados são separados em 2 categorias: dados de treinamento, que serão utilizados para o treinamento da rede, e dados de teste,
que serão utilizados para verificar sua performance sob condições reais. Deixa eu só fazer uma mudança nesse texto aqui. Faltou um ponto e vírgula bem aqui. Acho que eu vou procurar emprego de revisor. Além dessa divisão, pode-se usar também uma subdivisão do conjunto de treinamento, criando um conjunto de validação, utilizado para verificar a eficiência da rede quanto à sua capacidade de generalização durante o treinamento, e podendo ser empregado como critério de parada do treinamento. Tá certo? Tá certo. Depois de determinados esses conjuntos, eles são geralmente colocados em ordem aleatória para a prevenção de tendências associadas à ordem de apresentação dos dados. Além disso, pode ser necessário pré-processar estes dados através de normalizações, escalonamentos e conversões de formato para torná-los mais apropriados à sua utilização na rede. Configuração da rede. O terceiro passo é a definição da configuração da rede, que pode ser dividido em 3 etapas distintas. Vamos lá. Seleção do paradigma neural apropriado à aplicação. Determinação da topologia da rede a ser utilizada. Número de camadas, o número de unidades em cada camada, etc. Lembrando que cada camada é um agrupamento de neurônios. Tá? Determinação de parâmetros do algoritmo de treinamento e funções de ativação, onde será realizado o processamento em cada neurônio. Este passo tem um grande impacto na performance do sistema resultante. Existem metodologias, dicas e truques na condução destas tarefas. Normalmente, essas escolhas são feitas de forma empírica. A definição da configuração de redes neurais é ainda considerada uma arte, que requer grande experiência dos projetistas. Lembrando que se você fizer tomar decisões erradas nessa etapa, você esculhamba todo o processamento da rede. Por isso que é tão importante, tão enfatizado isso. Essa etapa é essencial. Vamos supor que você escolha a função de ativação que corresponde ao processamento do neurônio e você escolhe um algoritmo errado. Danou-se. Treinamento. O quarto passo é o treinamento da rede. Nesta fase, seguindo o algoritmo de treinamento escolhido, serão ajustados os pesos das conexões. É importante considerar nesta fase alguns aspectos, tais como a inicialização da rede, o modo de treinamento e o tempo de treinamento. Uma boa escolha dos valores iniciais dos pesos da rede pode diminuir o tempo necessário para o treinamento. Normalmente, os valores iniciais dos pesos da rede são números aleatórios, uniformemente distribuídos em um intervalo definido. A escolha errada desses pesos pode levar a uma saturação prematura. Nguyen e Whittle encontraram uma função que pode ser utilizada para determinar valores iniciais melhores que valores puramente aleatórios. Quanto ao modo de treinamento, na prática, é mais utilizado o modo padrão devido ao menor armazenamento de dados, além de ser menos suscetível ao problema de mínimos locais, devido à pesquisa de natureza estocástica que realiza. Por outro lado, no modo batch, se tem uma melhor estimativa do vetor gradiente, o que torna o treinamento mais estável. A eficiência relativa dos dois modos de treinamento depende do problema que está sendo tratado. Quanto ao tempo de treinamento, vários fatores podem influenciar a sua duração. Porém, sempre é necessário utilizar algum critério de parada. O critério de parada do algoritmo backpropagation, que é muito utilizado, tá? Especialmente no Deep Learning, não é bem definido e geralmente é utilizado um número máximo de ciclos. Mas devem ser considerados a taxa de erro médio por ciclo. Só um pouquinho que esse texto aqui ficou... Vou fazer uma alteração aqui. Mas devem ser considerados 2 pontos. A taxa de erro médio por ciclo,
vírgula, e a capacidade de generalização da rede. Agora ficou legal. Tem que ter sentido no texto, né? O texto já é complexo. Se não tiver sentido, aí complica tudo mesmo. Pode ocorrer que em um determinado instante do treinamento, a generalização comece a degenerar, causando o problema de overtraining, ou seja, a rede se especializa no conjunto de dados do treinamento e perde a capacidade de generalização. Em outras palavras, o algoritmo selecionado acaba causando o vício. Toda a rede acaba se tornando viciada sempre nos mesmos resultados. Isso é um problema. A questão da generalização é diferente da especialização. Generalização, eu estou abrindo horizontes, aumentando possibilidades de resultado. Especialização, eu estou fechando no mesmo resultado sempre, ou na maioria das vezes. Isso é o que a gente chama de vício. A sua rede neural, sua RNA, está viciada. Você tem que mudar o treinamento. Certo? O treinamento deve ser interrompido quando a rede apresentar uma boa capacidade de generalização. Viciou a rede. E quando a taxa de erro for suficientemente pequena, ou seja, menor que um erro admissível. Só uma correção. O treinamento deve ser interrompido quando a rede apresentar uma boa capacidade de generalização. Quer dizer, é o contrário do que eu falei, não é vício. Tá? Generalização quer dizer que ela está abrindo horizontes e tomando decisões bem variadas. Aí tá ok, tá? Assim, deve-se encontrar um ponto ótimo de parada com o erro mínimo e a capacidade de generalização máxima. Caso você não faça isso, caso você não pare enquanto for tempo, resultado, ela vai começar a se especializar. Os resultados começarão a ser viciados. Problema. E por último, não é o último, tem mais um. O quinto passo é o teste. Está faltando, o último passo é a integração. Teste da rede. Durante essa fase, o conjunto de teste é utilizado para determinar a performance da rede com dados que não foram previamente utilizados. A performance da rede, medida nessa fase, é uma boa indicação de sua performance real. Devem ser considerados ainda outros testes, como análise do comportamento da rede, utilizando entradas especiais, e análise dos pesos atuais da rede, pois, se existirem valores muito pequenos, as conexões associadas podem ser consideradas insignificantes e assim serem eliminadas, o que a gente chama de p-running. De modo inverso, valores substantivamente maiores que os outros poderiam indicar que houve overtraining da rede. Em outras palavras, ela ficou viciada e você não percebeu. Por último, agora sim, integração. Finalmente, com a rede treinada e avaliada, ela pode ser integrada em um sistema do ambiente operacional da aplicação. Para maior eficiência da solução, este sistema deverá conter facilidades de utilização, como interface conveniente e facilidades de aquisição de dados através de planilhas eletrônicas, interfaces com unidades de processamento de sinais ou arquivos padronizados. Uma boa documentação do sistema e o treinamento de usuários são necessários para o sucesso do mesmo. Além disso, o sistema deve periodicamente monitorar sua performance e fazer a manutenção da rede quando for necessário, ou indicar aos projetistas a necessidade de retreinamento, quer dizer, voltar à fase de treinamento, arrumar um conjunto de dados que possa ser aplicado para decisões generalizadas e tomar o cuidado de parar no momento correto, sem que as decisões comecem a se tornar especializadas. Aí você teria vício. E aí a tua rede vai precisar. Você vai ter que começar tudo de novo. Outras melhorias poderão ainda ser sugeridas quando os usuários forem se tornando... Está errado isso aqui. Tornando mais familiares com o sistema. Nossa, realmente...
Isso aqui é de uma tese de mestrado, tá? Tá? Cheio de problema. Tá vendo? Outras melhorias poderão ainda ser sugeridas quando os usuários forem se tornando mais familiares com o sistema. Essas sugestões poderão ser muito úteis em novas versões ou em novos produtos. Certo? Muito bem. Aqui nós temos agora as referências que eu utilizei, tá? Eu coloquei todas elas em formato ABNT, tá? Uma grande parte delas está disponível para a internet, se tiver interesse, tá? Em especial essa do Reikin aqui, ó. Tá? Essa é muito interessante, em especial para a gente poder trabalhar com coisas ligadas ao Business Intelligence. Tá? Tem bastante coisa ali que dá para aplicar, muita coisa legal, beleza? E aqui o último trabalho também é bastante interessante. Eu cheguei a dar uma olhada, meu colega lá da Federal do Rio Grande do Sul falou comigo a esse respeito, e ele até comentou a respeito desse livro. A gente tem uma olhada, ele tem um livro. A gente tem uma olhada no PDF dele, muito interessante, tá? Tem uma parte bastante legal desse material, desse livro do Srivastava, que trata especificamente de recuperação de falhas em redes neurais aplicadas a Business Intelligence. Isso é interessante, tá? Porque a questão que eu enfatizei bem, que é quando ele vicia, quando a rede vicia, é muito complicada. Esse cara fez uma pesquisa e desenvolveu um algoritmo que, vamos dizer assim, ele limpa a parte de treinamento que está viciada e reinicia utilizando novos conjuntos de dados limpos. Tá? Isso é bastante interessante. Em se tratando de Business Intelligence, né, do BI, para você fazer o processamento de um grande volume de dados para tomadas de decisão em determinados algoritmos, eventualmente vai acabar acontecendo da rede viciar. Isso é normal, isso acontece. O trabalho desse cara ele desenvolveu esses métodos e ele possibilita que algumas ferramentas como deixa eu lembrar o nome agora. O Pentaho, que é uma ferramenta muito interessante, ele usa a rede neural em Business Intelligence. E um outro que agora me fugiu o nome, que é uma ferramenta bastante interessante, interativa, para você montar os algoritmos, né? Montar as técnicas e montar o conjunto, e determinar qual é o conjunto de treinamento que a aplicação vai usar, né? Para montar os resultados. Ele trabalha em conjunto com o SQL Server Business Intelligence. Eu não lembro o nome do produto agora. É muito legal. Ele é inteirinho gráfico. Arrastar e soltar. Muito interessante. Foi todo ele trabalhado em cima das informações desse cara. Tá? Muito bom. E aí, com isso, a gente chega ao final da aula de hoje. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Tá? Nós não temos mais relatórios. Tá? Os relatórios já foram computados, já foram lançados. Infelizmente, vocês não estão tão bem assim, mas eu creio que vocês têm ciência disso. Tá bom? Na próxima aula, eu vou tentar abordar o assunto final a respeito desse ciclo do Machine Learning, Deep Learning e da rede neural. Tá bom? Eu gostaria de trazer alguma coisa mais prática, mas infelizmente, devido a algumas falhas que nós tivemos aí, né? Vocês tiveram com a disciplina de inteligência artificial,
vocês não têm embasamento para aplicar isso. Então fica complicado. Tá? Mas a gente conseguiu fazer a recuperação, né? Trazer esse material de volta para vocês. Isso é bastante interessante. E vamos manter. Vamos ver se a gente mantém na próxima aula para a gente encerrar esse ciclo, né? Trazendo alguma coisa mais palpável. Tá bom? Muito bem. Em nome do Uniderp Croton, eu agradeço a presença de todos. Agradeço. Peço que vocês continuem se cuidando, tá? Tomem todos os cuidados, a pandemia está pegando, derrubando muita gente, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo encontro, pessoal. Fui!